Boa noite a todos. Nessa noite, estamos juntos aqui mais uma vez para fazermos a nossa reflexão acerca do Evangelho de Jesus, para que a gente possa nos conduzir na nossa caminhada, na nossa lida diária. Então, nesse momento, convido a todos a fazer a prece inicial, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao Cristo, essa mensagem de amor que veio à Terra tocar os nossos corações, as nossas almas e nos solicitar a transformação. Então rogamos imensamente ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos dê essa força, essa iluminação, que nos transforme, que nos faça fortalecer a nossa fé a cada dia, a cada instante. E que nesse momento tão difícil que vive toda a humanidade, nós possamos dar testemunho daquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer. A força da fé, a coragem da transformação. E que essa luz, essa paz, possa nos tocar imensamente, fortalecendo os nossos pensamentos, os nossos passos, e a nossa vida, e a vida de toda a humanidade. Que assim seja. Viva Jesus! O nosso evangelho de hoje, nossa reflexão de hoje, está acerca da parábola do semeador. A parábola do semeador, que está no evangelho de Mateus, no capítulo 18. Para começar a nossa reflexão, eu farei, nesse momento, uma leitura. Vamos começar pela leitura dessa parábola tão interessante, que nos dá, assim, meios de refletir profundamente nas nossas ações pelo mundo, na nossa caminhada e no entendimento daquilo que o Cristo veio nos trazer. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou todo o povo, onde se sentou. Todo o povo estava na margem e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Essa parábola, ela diz muito sobre nós, sobre a nossa ação no mundo, sobre a nossa reflexão, sobre tudo aquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer. Mais interessante que eu observo que ao final da parábola, o Cristo coloca, né? Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Vamos fazer uma reflexão, primeiramente, em torno de quem é esse semeador. Quem é esse semeador?
o que ele veio nos trazer. Qual o objetivo da sua vinda aqui na Terra? Quem é esse semeador, essa mensagem de luz, que é o Cristo, que veio nos abrir os olhos, nos encher o coração de algo que até então a humanidade não havia refletido, que era sobre o amor, sobre o próximo, sobre as criaturas, a relação das criaturas no mundo. E ele veio e nos trouxe inúmeras mensagens, como até hoje nos traz. E ele veio nos trazer reflexões profundas em torno da nossa vivência. E assim, antes de refletir exatamente sobre a parábola do semeador, a gente observa que até hoje, os ensinamentos que o Cristo nos traz, a mensagem que o Cristo nos traz, é ainda muito difícil de ser compreendida pelos nossos companheiros terrenos, por nós, por todos nós que vivemos aqui na Terra. E essa parábola, ela ainda é extremamente viva entre nós, extremamente atual nesse momento. Principalmente, vamos observá-la e analisá-la neste momento, nesse contexto que vivemos na atualidade. Mais adiante, ele coloca: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, assim, muitas pessoas recebem a mensagem do Cristo nas suas relações diárias, no seu convívio diário, na sua até ansiedade de conhecimento. Então, e são como aqueles, né, são como aquelas sementes que caíram ao longo do caminho e que os pássaros vêm e as comem, né? Então, assim, essas são aquelas pessoas que elas escutam a palavra, que elas escutam as mensagens, mas trata como banalidades do cotidiano da sua vida, que tratam como coisas até interessantes, ouvem, escutam, até acham interessante, acham que conveniente, mas naquele momento escutam, mas ali, né, não lhes causa uma reflexão que possa lhes trazer para o seu dia a dia, para que elas possam levar e refletir para a sua casa, para o seio das suas convivências, para o meio das suas convivências. São palavras que foram encontradas ali e que ali ficam, que são esquecidas muito rapidamente. Aí ele segue, né? Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Então, esses, né, que recebem, são comparados às sementes que caem junto às pedras, né, e que escutam a palavra, que acham interessante a mensagem do Cristo, as mensagens que chegam a cada dia em sua vida, que nos são trazidas a todo instante, que acham interessante, e até têm uma vontade de escutá-la, né, de refletir, de fazer uma movimentação em torno disso. Mas, na verdade, eles não têm fé. São aqueles que não têm fé.
e que a palavra não é para eles, assim, nada mais do que algo que possa lhe dar uma, uma movimentação por algum tempo, um estímulo por algum tempo, mas falta-lhes a fé, falta-lhes a boa vontade consigo mesmo, falta-lhes o entendimento das coisas, das necessidades da transformação moral, do aprimoramento, de entender com veracidade que aquilo, que a mensagem que lhes chega é uma mensagem de vida, de transformação, de bênçãos. E esses, até em determinado momento, compreendem, aceitam é, essa mensagem, né? Aceitam a palavra. No entanto, quando vêm as dificuldades, quando vêm as tribulações, principalmente em relação à fé que exerce, logo ele esfria, logo ele se escandaliza e não permite, não entende, né? Não aceita, se escandaliza porque não entende que aquela palavra precisa haver uma força, provoca uma força dentro de si, mas a sua fragilidade é tamanha que não consegue compreender e que facilmente lhe sobrevêm as dúvidas, que facilmente lhe dissolvem essas palavras e caem no esquecimento. Outros, no entanto, são aqueles que recebem, é aquele que recebe a semente entre os espinhos e que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados do século, a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tomam e a tornam infrutífera. Então, são aqueles que nada mais veem no mundo que as questões materiais. São aqueles que recebem a palavra, que acreditam, mas que nada para eles servem se não servir aos propósitos deste mundo material. E a gente vai observar que muitas pessoas neste mundo, elas utilizam os ensinamentos, elas conhecem os ensinamentos cristãos, elas utilizam esse ensinamento cristão para o seu crescimento pessoal, mas não no sentido de evolução, mas no sentido material, que aproveitam daquilo ali para se tornarem, para obterem fama, para obterem recursos financeiros, para crescerem materialmente e não moralmente. E muitas vezes utilizam da palavra para enganar, para iludir, para se promover às custas dos ensinamentos. E muitas vezes são aqueles que detêm conhecimento, conhecem profundamente, estudam, mas não sabem utilizar a palavra, porque não têm fé verdadeira também. E porque não pensam, senão, na questão, estão extremamente ligados à questão do materialista, às questões materialistas desse mundo. Não vê nada além da matéria. Não conseguem ascender, não conseguem se perceber enquanto espírito, enquanto um indivíduo que precisa obter a transformação nesse mundo e que teve a oportunidade grandiosa do Pai de reencarnar e de conhecer os ensinamentos cristãos e levar aos seus companheiros de existência. São aqueles que utilizam tudo que se possa promover o seu crescimento material sem refletir no grande erro
no grande pecado que se comete, porque é um egoísta, né? E muitos estão por aí, em todos os espaços, em todas as religiões, e que não conseguimos ver a sua forma senão como um disfarce. E mais adiante ele coloca aqui, né? Aquele que recebeu a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 70 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Então, assim, existem aqueles que são a boa terra, que acolhem a semente, que escutam a mensagem e que procuram promover a transformação em si. São aqueles que, independente de qualquer religião, eles estão prontos para se transformar, eles estão prontos para compreender, e que mesmo com as dificuldades, porque não são perfeitos, procuram promover, procuram assimilar os ensinamentos obtidos e promover uma relação diferente com o mundo, o ambiente em que vive. São aqueles que, muitas vezes, não estão até ligados a religiosidade nenhuma, mas compreende a necessidade da transformação moral, compreende que este mundo é um mundo de extremas dificuldades, mas que precisa de haver uma relação diferente entre os seres. E esses são aqueles que pegam a semente, que pegam a palavra e que transformam não só a sua vida, mas que transformam também a vida dos outros, a vida daqueles que estão por perto, a vida daqueles que eles, né, que são o seu próximo, que entende o que é a verdadeira caridade, que entende o que é a verdadeira necessidade das relações afetuosas e amorosas no sentido evangélico. Mais adiante, fazendo uma reflexão sobre a parábola, no ponto 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, né, o Espírito coloca, a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Achei interessante quando ele coloca assim, as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho está posto aí há muitos e muitos séculos. E nós, espíritos, que reencarnamos, né, e que temos a oportunidade de vir a este mundo para nos aperfeiçoar, nos aprimorar, temos muitas dificuldades de compreender, temos maneiras diferentes de compreender e de assimilar o Evangelho de Jesus. O Cristo é a mensagem de amor que chegou a esse mundo e que a todo instante nos traz mensagens vindas de diversos lugares, de diversos momentos, de diversas situações, de diversas religiosidades diferentes. As mensagens, elas ainda nos chegam. As mensagens, elas nos chegam principalmente pelos nossos companheiros espirituais, os nossos protetores espirituais, o nosso anjo da guarda, os espíritos que nos acompanham nessa existência. A todo momento existem mensagens, energias que nos fortalecem,
para que a gente consiga assimilar a mensagem do Cristo, para que a gente possa ser essa boa terra. No entanto, nós muitas vezes nos perdemos porque não sabemos entender como agir, como refletir, como nos tornar essa boa terra diante da mensagem que o Cristo nos traz. E não entendemos como podemos efetuar essa transformação na nossa vida. O Cristo, ele não nos trouxe a mensagem, a sua mensagem, para, para aqueles, ele não trouxe a mensagem para os perfeitos. Como ele disse, ele não trouxe, ele veio pelos doentes. Ele não veio pelos sãos. Então, ele não disse que nós tínhamos que ser perfeitos, mas que nós pudéssemos, mas nos deu passos para que nós pudéssemos nos transformar, para que a nossa alma pudesse ser uma alma mais reflexiva, mais sensível em relação ao nosso próximo, em relação às criaturas que estão na nossa vida, não só as criaturas humanas, mas todas as criaturas que estão na nossa vida. Então, a mensagem que precisamos frutificar, que precisamos florescer em nosso coração, para que sejamos a boa sementeira, para que sejamos a árvore advinda dessa semente que foi jogada. A mensagem, ela está também em nós, porque o Cristo está em nós. O Cristo habita em nós. E todas as forças espirituais que regem este planeta, ela está a nos fortalecer a cada dia, a nos induzir a cada dia a ações diferenciadas, a nos induzir a cada dia a uma transformação do nosso espírito, da nossa mente, da nossa vida. E para que a gente seja essa boa terra, precisamos buscar esses meios. E os meios estão aí, fáceis da gente conseguir. Por exemplo, a forma, às vezes, a gente fala assim que, eu tento, eu escuto, eu tento ser uma pessoa diferente, mas eu não consigo. E aí a gente fala, e fala, né, às vezes é tão difícil, e eu tento, mas do dia a dia, as coisas do dia a dia me tiram as reflexões, me tiram aquela vontade de ser diferente. E eu não sei o que fazer para poder provocar em mim essa transformação. Porque na hora, quando eu estou aqui olhando, assistindo o Evangelho, quando eu estou lendo no Evangelho, eu penso muitas coisas boas, mas depois elas saem da minha mente. E às vezes a gente pensa que a gente está sozinho neste mundo, mas basta nos prestar a parar um momento e orar, e fazer uma prece, e rogar ao alto forças espirituais. Pois quando a gente roga, quando a gente pede, nosso Pai nos escuta. Deus nos escuta. Então, neste momento, quando oramos, nós abrimos em nós um campo vibracional diferente, que faz com que a gente consiga entender as coisas que precisamos entender neste mundo. Não é fácil, mas também não é difícil, porque a oração é algo que você é seu momento com o Criador. É seu momento mais íntimo, mais natural, mais simples que você pode ter com o Criador. Então, nesse momento, no momento da prece, você roga e você consegue atrair para si as forças do alto. Mas a prece verdadeira, a prece sincera. E no momento que você ora, que essas forças vão chegando a você, o seu campo vibracional vai se tornando diferente. Aí você começa a compreender a mensagem do Cristo de forma diferenciada.
você vai entender que aquela mensagem veio para lhe causar uma transformação, transformar a sua relação com o mundo, transformar a sua forma de pensar, mudar o seu olhar para o mundo. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos refletir da forma como nós podemos nos transformar. Precisamos tirar o pé do chão. A mensagem da semeadura, a parábola do semeador, ela está aí há tanto tempo. E nós queremos ser qual terra? Nós queremos ser qual semente? Será que precisamos viver mais uma encarnação? 2, 3, para a gente compreender que precisamos, como podemos lutar para ser uma semente, uma terra diferente? Como podemos lutar para frutificar essa semente? Mas eu não preciso ser um padre, um pastor, um palestrante espírita para ser uma boa terra. Eu preciso ter atitudes diferentes no mundo. Para que eu seja a boa terra, eu preciso mudar as minhas ações. Eu preciso sentir verdadeiramente a mensagem que o Cristo trouxe e ver o que eu posso fazer dentro da minha fragilidade. Porque somos frágeis. Estamos aqui neste mundo porque somos frágeis, temos muitos defeitos, mas nós também temos qualidades. E aquela frase que a gente ouve muito por aí, Deus nos ama, Deus te ama. É verdade. Deus nos ama. E tudo fará para que a gente consiga assimilar aquilo que é necessário para a transformação da nossa vida. Mas muitas vezes nós achamos que somos aquela terra infrutífera. Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não sou, eu sou muito difícil, eu não consigo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não vai. Ninguém vai morrer como chegou esse mundo. A gente aprendeu coisas diferentes, a gente teve contato com pessoas diferentes, a gente passou por dificuldades, e essas dificuldades nos fazem crescer, nos fazem refletir. A gente amou, a gente foi amado, e vamos sair diferente, porque Deus é o nosso Pai. E nos dá todo o meio para transformar. Precisamos dar um passo. Precisamos mudar a nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de olhar para as criaturas humanas, para as criaturas dessa terra, para os animais, para os elementos da natureza. Precisamos entender que tudo está aqui para contribuir com o nosso processo evolutivo. E nós, como seres que entendemos que somos mais racionais do que outros, né, como os animais, nós precisamos cuidar daqueles que dependem de nós. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos mudar a forma de ver. Vamos fazer florescer essa semente que foi jogada em nossa terra. Podemos podemos nos transformar à medida que nós nos propomos a isso. Porque as mensagens chegam. As mensagens chegam a todo instante. E são mensagens que tocam a nossa alma. E se tocam a nossa alma porque alguma coisa, né, algo de bom existe em nós. Porque o Cristo está em nós. E quando toca a nossa alma e que a gente vibra, a gente se emociona e a gente percebe que existe, que a gente pode ser diferente, que a gente pode se transformar,
as forças espirituais, o amor que existe, que nos criou, tudo fará, né? Tudo fará para que as coisas, a nossa, tudo movimentará para que a gente se transforme, para que a gente consiga assimilar e consiga dar passos diferentes neste mundo que vivemos, nessa terra que vivemos. Não viemos aqui para sairmos do mesmo jeito que entramos. É certo que vivemos um mundo de extrema dificuldade. É certo que as pessoas têm demonstrado extrema negatividade no mundo. Existem muitas perversidades. Existem muitas criaturas obsessoras, encarnadas ou desencarnadas, que não têm o mínimo apreço pelos ensinamentos cristãos relacionados à questão moral, ao amor, ao próximo, à caridade. Mas mesmo essas criaturas, elas estão aqui para aprender. E se não aprender agora, o amor do Pai é tão intenso que eles voltarão para aprender em outro momento. E o amor do Pai nos dará outra oportunidade. Mas um dia iremos ser a terra boa. Hoje nós estamos em um passo, nós já tivemos em momentos muito mais inferiores. E o amor do Pai nos fez chegar até aqui. Então vamos encarar essa parábola como uma esperança de que existe formas diferentes de entender o Evangelho, mas nós iremos chegar a ser essa boa semente, porque nós estamos destinados a ser a boa semente, a boa terra, a dar frutos, a render frutos. Nós estamos destinados à evolução, porque o Pai nos ama e não nos criou para a inferioridade, para a negatividade. E nos dá a oportunidade de andar, de caminhar e de crescer. E o Cristo veio e nos falou sobre o amor e nos ensinou que fora da caridade não há salvação. E que através do outro, através do nosso irmão, é que nós chegaremos ao Pai. Porque a evolução, ela se dá entre você e Deus. Mas para você chegar a esse caminho, é na sua relação com o próximo. Então vamos refletir em qual semente, em qual terra queremos ser. Precisamos refletir todos os dias. Precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Precisamos sair das nossas zonas de conforto. Mas não é aquela zona de conforto que nos deixa feliz, confortável, em paz, não. É aquela zona que nos deixa acomodados, aprisionados aos nossos defeitos, às nossas dificuldades. Sabemos que temos tantas dificuldades, mas nós podemos mudar, nós podemos nos transformar. Precisamos sempre pensar em coisas novas, em formas novas. Aí eu não consigo me movimentar por aqui, mas tem uma forma diferente de eu conseguir fazer as coisas acontecerem de forma diferente para mim. Tem sempre uma forma diferente. Precisamos sempre sair daquela zona de conforto. Aquilo que nos deixa estacionados, que nos faz, assim, ter medo de mudar, ter medo da transformação. Interessante que a gente pensa que no nosso dia a dia, a nossa vida agitada, atribulada, que nos faz estar sempre, assim, muito ocupados, com coisas diferentes para fazer, às vezes com tempo curto para fazer outras,
a gente pensa que isso é uma coisa ruim. E a gente fala, eu estou cansada, eu quero parar, ficar de perna para cima, e parar e ficar um tempo parado, aposentar e não fazer mais nada. Mas nós não sabemos que é nesse momento dessas nossas aflições diárias, do nosso convívio diário, é que nós estamos movimentando as nossas energias, que nós estamos fazendo com que nossas energias não fiquem paradas, e nesse momento é que nós podemos exercer a nossa fé e agradecer a Deus imensamente por todo instante da nossa vida, por aquelas alfinetadas que recebemos no ambiente de trabalho ou na família, por aquele momento que você não quer sair, daquele seu estado de espírito, mas você é obrigado a se levantar, se erguer, porque muitas coisas você tem a fazer no dia, você tem que trabalhar, você tem que dar conta da sua família, dos companheiros de trabalho, dos alunos, dos pacientes, seja do que for. É esse momento, é essa vivência, é que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer aprimorar. E é aí que nós temos que exercer aquilo que nós pedimos ao Pai para aprender. Aquilo que nós estamos aqui olhando no Evangelho, lendo no Evangelho, ouvindo nas palestras, nas igrejas, nos ambientes que nos promove reflexão, e principalmente no Evangelho de Jesus. São nesses momentos, nesses lugares que nós precisamos de parar, refletir, orar. Um pensamento que a gente eleva a Deus no momento. A gente consegue entender que as forças se movimentam diferente dentro de nós. Quando eu falo isso, né, eu falo para mim, porque eu sou uma pessoa que é muito difícil, às vezes, de tirar o pé do chão em alguns momentos. E, às vezes, naquele momento de aflição, eu falo, eu quero parar, eu quero descansar. E nesse momento de pandemia, por exemplo, que eu estava dando aula em casa, no primeiro momento eu falei assim, bom, que pelo menos em casa a gente fica um pouco mais descansado. Mas chegou um momento que eu queria estar, né, com os meus meninos, com os meus alunos. E agora que a gente voltou à aula presencial, mesmo com tanta dificuldade, a gente roga a Deus para que a gente consiga dar conta e que a gente consiga ter o cuidado necessário para que essa doença não avance mais, e que a gente chega na escola, que a gente vê aquela aflição, vai acordar cedo, vai para a escola, voltar uma hora de almoço, volta para o trabalho, e aquela correria, e tantas pessoas solicitando a gente vê, assim, como o estudo é bom, como Deus é misericordioso na nossa vida, porque essa movimentação, essa relação com o outro, ela é tão importante. Nesse momento da pandemia, a gente pôde perceber que essa relação com o outro é algo de extraordinário que o Cristo nos fez refletir, que o Pai nos trouxe. É nessa relação que a gente vai ser, nessa relação com o nosso próximo, que a gente vai compreender como podemos transformar a nossa existência. E é nela que a nossa existência é transformada. Então, neste momento, vamos agradecer imensamente ao Pai por todas as dificuldades que enfrentamos, por todas as vicissitudes que nos chegam, por todas as pessoas que estão em nossas vidas, pela família, pelos amigos, até mesmo pelos inimigos. Vamos agradecer e rogar ao Pai para que a nossa relação neste mundo, para que as nossas relações neste planeta, elas sejam frutíferas, elas sejam relações de amor verdadeiro, que a gente consiga encontrar neste planeta
o sentido verdadeiro da vida, que é o amor, a união, a força espiritual que nos move na nossa relação de cuidado com o outro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que nos dê força para poder caminharmos firmes, fortes e, sobretudo, com a nossa fé cada dia em alta. Que Jesus abençoe a todos imensamente. E uma boa noite.